A audiência de custódia na Justiça Federal nessa quarta-feira manteve a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, de seu cunhado Fabiano Zettel e dos demais presos da Operação Compliance Zero em São Paulo. Vorcaro e Zettel foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, região metropolitana da capital paulista. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o pedido da Polícia Federal para que os presos da operação sejam transferidos para penitenciárias estaduais. Segundo a PF, as unidades da corporação são destinadas a custódias transitórias e de curtíssima duração, não havendo estrutura compatível para a manutenção prolongada das prisões. Fato é, saldo da operação de ontem, 4 pessoas presas, Vorcaro e o cunhado pela segunda vez e 2 comparsas, a gente pode chamar dessa forma, também foram presos. O que justificou essas prisões foram aquelas trocas de mensagens via celular que a gente exibiu ontem aqui durante o Jornal da Oeste, primeira edição, essas mensagens de celular que estavam sob o guarda-chuva do então relator do caso, o ministro Dias Toffoli, que escancara. Dias Toffoli ali estava segurando essas investigações, estava sentado em cima do inquérito, estava tentando blindar o amigo, o companheiro, que pagou 35 milhões por parte do resort da família dele. Quero ouvir a análise das nossas comentaristas Guta Pini e Berenice Leite, chegando comigo no telão. Bom dia para você, Berenice, seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, e a nossa audiência também, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Guta Pini, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, bom dia, Berenice e toda a nossa audiência. Começo por você, Guta Pini, com a análise das últimas 24 horas sobre esse caso de Daniel Vorcaro, preso na manhã de ontem. Nós trouxemos essa informação em primeira mão aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom, Dani, tanta coisa aconteceu no dia de ontem. Essas prisões extremamente necessárias, embora o Procurador-Geral da República não tenha encontrado ali urgência e nenhum perigo iminente para que justificasse a sua manifestação. Esse é um ponto que eu gostaria de levantar aqui neste momento, porque o ministro André Mendonça encaminhou esse pedido da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República, uma vez que essa é uma investigação que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, o órgão, então, é a PGR, que faz as manifestações a favor ou contra as medidas solicitadas pela Polícia Federal. É assim que funciona no Estado de Direito. O Ministério Público se manifesta, bem diferente do que nós vimos aí em anos anteriores. O fato é que o Ministério Público, num primeiro momento, primeiro ele diz que não tinha tempo hábil para se manifestar em relação a esse pedido, que eram 10 pessoas físicas, 5 pessoas jurídicas, era um tema muito complexo, então ele não teria tempo hábil para se manifestar. O ministro André Mendonça deu 72 horas, e na sequência ele fala, além do tempo, então, ser exíguo, ele não via nenhum perigo iminente. E aí ele devolveu os autos para o ministro André Mendonça, com um dia depois de encerramento do prazo, e sem se manifestar pela prisão dessas pessoas. E aí, então, o ministro André Mendonça, inclusive, no bojo da sua decisão, ele chama a atenção do Procurador-Geral da República, lamentando que ele não tenha encarado os fatos, não tenha visto ali gravidade, quando tudo que a Polícia Federal apontou era perigo, era a iminência de violência contra pessoas, contra jornalistas, inclusive, dando conta até do acesso desses criminosos a sistemas da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, da Interpol e do FBI. Nós vamos avançar ainda nesses temas, Dani, porque eu tenho algumas especulações aqui de como que isso foi possível. Bom, a gente vai avançar sim, bastante nesse tema, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão. E tem outro ponto que eu quero trazer para a Berenice Leite também discutir conosco aqui na sua primeira análise sobre a repercussão dessa prisão. Ainda ontem, na manhã dessa quarta-feira, aventou-se, não é, Berenice Leite, a possibilidade de que essa prisão também aumentou ali o temor por uma delação premiada de Daniel Vorcaro. O que você tem de novidades aí sobre essa possibilidade, Berenice? Bom dia. Bom dia novamente, Daniel. Exato, essa possibilidade agora fica mais próxima de acontecer, porque estava muito confortável Daniel Vorcaro
na sua mansão, cumprindo uma prisão domiciliar e dando ordens a seus capangas, né, para oprimir, para chantagear ex-funcionários, jornalistas e qualquer outra pessoa que se apresentasse como um inimigo, um adversário nesse momento. Então, Daniel Vorcaro está numa situação muito complicada, porque como se não bastasse o processo envolvendo ele como presidente do Banco Master, as fraudes que ocorreram ali estão sendo objeto de investigação. Essa operação de ontem, Daniel, traz novos elementos que serão investigados e que nós já trouxemos aqui, vamos repetir: chantagem, temos também corrupção estatal, institucional, 2 servidores do Banco Central que recebiam pagamentos, né? Um deles, inclusive, a informação é de que ele chegou a abrir uma empresa de fachada para poder receber esses pagamentos do Vorcaro, uma empresa de consultoria. Daí vocês já entendem que esses últimos consultores jurídicos que passaram pelo Banco Master não passaram por ali à toa. E aí me refiro, né, a Michel Temer, foi consultor do Banco Master, justamente durante aquela transação importante que eles precisavam do aval do Banco Central. Então, tudo isso agora corrobora infiltração em sistemas importantes da Polícia Federal, do Ministério Público e até do FBI, gente, a Polícia Federal dos Estados Unidos. A gente está falando de acesso a dados da Interpol, né? Inclusive, o homem que fazia o acesso, o sicário, né? Sicário, vocês sabem que significa matador de aluguel. Na verdade, o nome dele era Luiz Felipe Mourão. Ele tirou a própria vida ontem. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso, adentrar nesse assunto, mas são acusações pesadíssimas que vieram a partir da quebra da criptografia do celular do Vorcaro, desse último telefone que ele não quis passar a senha. Então, a situação de Vorcaro não é nada boa nesse momento. E estava muito confortável, como eu disse, né? Primeiro porque ele ficou inicialmente 11 dias apenas preso. Depois veio a procuradora, né, a desembargadora Solange Salgado, que concedeu o habeas corpus a ele, a prisão domiciliar. Essa também é outra que a polícia deve investigá-la, até porque ela tem uma coincidência aí de advogados, né? Parece que o advogado que é do escritório do Vorcaro já a defendeu num processo no passado. E ela que acabou colocando o Daniel Vorcaro nessa condição de prisão domiciliar. E vocês sabem, uma organização criminosa, se ela não for desmantelada, ela continua funcionando. E foi isso que aconteceu com Daniel Vorcaro nessa prisão domiciliar, porque estava muito confortável, né, Daniel? Continua funcionando e cresce cada vez mais. Na operação de ontem, Berenice Guta, além do banqueiro e do cunhado dele, também foram presos o policial aposentado Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, que a Berenice já trouxe aí a informação há pouco, responsável por monitorar e intimidar pessoas consideradas ameaças aos interesses do banqueiro. A decisão do ministro André Mendonça também determinou o afastamento dos ex-diretores do Banco Central, Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que foram alvo de busca e apreensão e receberam medidas de monitoramento. Eles já estavam afastados do cargo por decisão anterior do próprio BC, que abriu investigação administrativa sobre a atuação deles. Agora, nessa terceira fase da Operação Compliance Zero, que tem como objetivo investigar essa prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos praticados por uma organização criminosa, o ministro André Mendonça também decretou o bloqueio de bens no montante de 22 bilhões de reais dos alvos. Eu vou trazer mais um ponto para você, Guta Pinney, porque esse ex-diretor do BC, o Paulo César Neves de Souza, ele assinou um ofício usado pela defesa de Vorcaro para colocá-lo em liberdade em novembro do ano passado. Segundo o jornal O Globo, o documento, uma espécie de ata da reunião que foi realizada horas antes de Vorcaro ser preso, no dia 17 de novembro do ano passado, diz que o banqueiro havia comunicado ao BC que viajaria para Dubai naquela noite para negociar com investidores árabes a venda do Master. Quantas conexões, não? Certamente, Dani. E as mensagens apreendidas dão conta
desta relação espúria entre o Daniel Worcaro e esses servidores do Banco Central. Eles prestavam uma verdadeira assessoria para o Daniel Worcaro. Como é que funcionava? O Daniel Worcaro teria que apresentar algum ofício, algum memorando, ou fazer alguma reunião no Banco Central. Esses servidores brifavam o Daniel Worcaro antes. O que ele tinha que falar, o que seria perguntado para ele, qual que é o modelo de investigação do Banco Central, o que ele analisa. Então, tudo isso eles passavam antes para o Daniel Worcaro, para que ele chegasse nas reuniões já munido de todas as respostas. Além disso, eles também trabalhavam na documentação que o Daniel Worcaro iria apresentar. Então, ofícios, memorandos, documentos que o Daniel Worcaro teria que apresentar, ele mandava previamente para esses servidores, e aí eles faziam notas, mandavam para o Daniel Worcaro sugestões de como melhorar essa documentação. Então, veja, uma assessoria dentro do Banco Central. E isso é muito grave, porque é o Banco Central que fiscaliza os bancos, é ele que está nesse sistema regulatório. Então, como é que você fala para o seu regulado como que ele tem que agir antes dele apresentar essa documentação? Então, não tem a ação fiscalizatória aí. Muito pelo contrário, era uma quadrilha que estava operando ali no Banco Central. E os pagamentos eram feitos pelo Fabiano Zettel a esses servidores do Banco Central através de uma empresa de consultoria, então, para ficar ali, para eles conseguirem disfarçar esse pagamento. Então, esse Paulo Sérgio era como se ele tivesse sido contratado por uma empresa que iria prestar serviços educacionais na área da educação financeira para poder passar essa propina. E, no fim das contas, era isso mesmo que acontecia. Lamentável, uma vergonha para o Banco Central. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que Daniel Worcaro teria ocultado mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em uma conta em nome do pai, Henrique Moura Worcaro. A movimentação teria ocorrido mesmo depois de ele ter sido solto no fim do ano passado. A PF registrou que o risco de fuga continua elevado, citando jatos privados à disposição do investigado e patrimônio no exterior, inclusive em paraísos fiscais. Também foram relatados indícios de dilapidação desse patrimônio. Em nota, a defesa de Henrique Moura Worcaro afirmou que a conta mencionada na decisão do STF não é de sua titularidade. Já o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, celebrou a prisão de Daniel Worcaro. Em um post nas suas redes sociais, ele diz o seguinte, abre aspas, essa nova prisão reforça que ninguém está acima da lei. O Brasil precisa virar essa página de privilégios. Justiça não pode ter sobrenome nem saldo bancário. Já o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, argumenta que há sim uma correlação entre a investigação da comissão e o escândalo do Banco Master. Nas suas redes sociais, Vieira escreveu o seguinte, abre aspas, as notícias recentes com prisão de Worcaro e parceiros flagrados combinando ações violentas e corrupção de agentes públicos deixam claro o óbvio. É atuação típica de crime organizado, de altíssima periculosidade e deve ser objeto de atuação da CPI no Senado. Já já a gente vai entrar nesses detalhes aqui no Jornal da Oeste, Berenice Leite, falando sobre essa chamada turma do Worcaro. Isso mesmo, Daniel. Com relação à repercussão no Congresso, já que você trouxe esse tweet do Alessandro Vieira, ele é relator da CPI do crime organizado. Ontem tentei falar com ele estava bastante disputado, né? E em meio a tudo isso também nós temos uma CPMI que pode investigar especificamente o Banco Master, e que seria o ideal. Conversei com o deputado Carlos Jordi, que é o autor desse requerimento, que recolheu um número recorde de assinaturas. No entanto, não senti muito otimismo em relação à instalação, porque está concentrado nas mãos de Davi Alcolumbre. E existem ali pelo menos bons motivos para que ele não instale, né? Ele vem sofrendo uma pressão por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, isso já não é mais segredo, tanto que não marca a data da sessão do Congresso para que a CPMI seja instalada. Ele está segurando isso, como faz com outras pautas, inclusive de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E fora essa pressão do Supremo, a gente tem também uma relação
do próprio Davi Alcolumbre, que indicou, né, um homem de confiança para trabalhar na Previdência lá do Amapá e que fechou negócios ali, né, o fundo da Previdência com o Banco Master. Então, qual seria o interesse dele, né, em acabar tendo seu nome envolvido nessa investigação? Nenhum. Infelizmente, né, nós não temos um senador da República que preside essa casa com uma reputação idônea para colocar tudo que é necessário para ser investigado no nosso país. E a gente tem que lembrar, viu, Daniel, que uma CPI, muita gente fala que termina em pizza, mas eu sou defensora, sim, dessas comissões parlamentares de inquérito. Sabe por quê? Porque ela publiciza, porque a Polícia Federal, sim, faz todo um trabalho, e a gente está vendo as coisas acontecerem desde que o André Mendonça entrou, mas CPIs já deram gancho para descobrir um dos maiores escândalos do país. A CPI dos Correios foi uma delas. A partir da CPI dos Correios, nós tivemos a descoberta do mensalão, que foi um dos maiores escândalos do governo Lula. Então, assim, não desacreditem das CPIs, porque talvez o relatório não seja aprovado no final, mas o que se descobre no meio do caminho é o que pode acender um alerta e trazer condenações, sim, viu, Daniel?